Sou a mãe da graça. Não se preocupem com as dificuldades. Não se deixem levar pelas dificuldades e adversidades. Queridos filhos, rezem por todos quantos não compreendem o meu amor. Filhos, não desanimem. Estarei com vocês sempre, sempre, sempre. Vamos rezar pelos filhos que não me compreendem e não julgá-los, condená-los. Tenham confiança. Eu sou a rainha do mundo. Jesus disse: eu venci o mundo. Ninguém impedirá a sua mãe de triunfar. Eu os abençoo. Minha força é a força de Jesus. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu filho, eu quero hoje falar-lhe mais uma vez sobre o meu amor. Oh, o meu amor, a que posso compará-lo? A infinitude das estrelas? A imensidão do mar? Não, ele não pode ser comparado a nenhuma destas coisas. O meu amor é mais forte do que a vida e a morte. O meu amor é maior do que o céu e a terra inteira, porque é o amor do próprio Deus. O meu amor amou-os antes mesmo que vocês me amassem, e muito antes que vocês o conhecessem, ele já os conhecia e amava. Quem ainda não conheceu e nem provou o verdadeiro amor de Deus, venha a mim, pois em mim se encontra todo o amor de Deus. No meu coração imaculado se encontra todo o amor que vocês procuram e procuraram na vida, mas que até agora não encontraram. O meu coração imaculado ama a todos, e no meu coração imaculado
há muito mais amor para vocês do que possam sonhar e imaginar. No meu coração imaculado, há muito mais amor e carinho para vocês do que possam desejar e comportar em seus corações tão pobres e frios. No meu coração imaculado, há amor para os que sofrem, perdão para os pecadores, compreensão para os aflitos, ternura para os que choram e remédio para todos os males desta pobre humanidade decaída e sofredora. No meu coração imaculado, há paz para os corações atribulados e para todos os que sofrem e não têm paz. Eu estou queimando, ardendo de amor por vocês, meus filhos. O meu coração está ardendo de amor por todos vocês. Não se neguem a receber a minha chama de amor, meus filhos, pois ela, como um violento vendaval de amor e caridade, corre à procura de vocês. Eu tenho um ardente desejo de salvar a todos e de a todos revelar o meu imenso amor materno, mas só posso fazê-lo aos corações daqueles que me escutam e que querem se deixar guiar por mim. Entreguem-se a mim com confiança. Foi mais ou menos há uns 1.600 anos atrás que no Monte Gargano, lá na Itália, no sul da Itália, onde hoje é a cidade de Sant'Angelo, que em português quer dizer Santo Anjo, São Miguel Arcanjo apareceu numa gruta, aonde um pastor estava procurando um boi que havia se extraviado do seu rebanho, e ele não encontrara o boi. Chegando a uma caverna, ele ouviu alguns ruídos, atirou uma flecha, e a flecha voltou-se para fora contra ele. Sabendo disso, o bispo da cidade foi com os moradores até a dita gruta, e quando lá chegou, encontrou nessa gruta um altar, uma bela imagem de São Miguel, e inclusive duas pegadas grandes de um homem. O bispo pediu a Deus uma iluminação para saber de que se tratava aquilo. São Miguel apareceu para ele e disse então que aquela gruta, aquela caverna, pertencia a ele, estava consagrada a ele, e que ali ele deveria ser honrado, ele deveria ser homenageado e deveria receber as orações com um amor especial. Nascia aí, portanto, o santuário de São Miguel do Monte Gargano. O santuário até hoje
muito visitado, sobretudo pelos italianos, e que foi visitado inclusive até por vários santos, dentre eles, né, São Francisco. E todo aquele que visita a gruta de São Miguel no Monte Gargano recebe automaticamente todo o perdão de todos os seus pecados. São Miguel também prometeu na aparição que ele havia feito ao bispo do lugar, que todo aquele que fosse ao seu santuário do Monte Gargano e ali rezasse com amor, receberia dele a sua proteção especial por toda a vida e também o perdão de todos os seus pecados, e que ele, o arcanjo São Miguel, protegeria com amor especial solicitude aqueles que fossem venerá-lo no seu santuário do Monte Gargano. Essa aparição se tornou muito conhecida e muito célebre, principalmente na Itália, nos séculos posteriores a essa aparição. Tanto que a festa de São Miguel do Monte Gargano, no dia 8 de maio, que foi o dia da sua aparição, era uma festa celebérrima, muito celebrada na Itália, e não só na Itália, mas em toda a igreja, até o Concílio Vaticano II, quando depois, né, a festa de São Miguel do dia 8 de maio foi abolida, justamente para ninguém falar da aparição de São Miguel no Monte Gargano, e foi transferida para o dia 29 de setembro, misturando-se com São Gabriel e São Rafael. E tornou-se uma festa assim, que não é obrigatória, não é obrigatório nem sequer falar de São Miguel, e muito pior ainda, da sua aparição no Monte Gargano. Tenho certeza que vocês, tanto quanto eu, cresceram na igreja sem nunca ter ouvido falar de São Miguel, e muito pior ainda, de uma aparição dele no Monte Gargano. Isso já é um plano dos bispos e dos padres apóstatas para justamente não falar da aparição de São Miguel no Monte Gargano, que foi uma aparição muito importante dele, que chama a atenção e que faz com que nasça no coração das pessoas a devoção a São Miguel, a devoção aos anjos e a certeza de que os anjos existem. E rezando mais aos anjos, logicamente, diminui a influência de Satanás sobre as pessoas. E as pessoas se tornam melhores, elas se convertem mais e elas se tornam mais santas. E é justamente isso que os bispos e os padres apóstatas não querem. Por isso, silenciaram a aparição de São Miguel no Monte Gargano. E muito pior ainda é a aparição dele na França, no Monte Tombe, que hoje é o Monte Saint-Michel, que em português quer dizer Monte São Miguel. São Miguel apareceu para um bispo, pedindo que ele construísse um santuário em honra dele no Monte Tombe. O bispo não quis obedecer. São Miguel apareceu de novo para ele, mandando que ele construísse o santuário que ele havia pedido no alto do Monte Tombe. O bispo não queria, então São Miguel, colocando o dedo dele na fronte, na testa do bispo, ordenou com força: constrói a minha casa, onde eu vou derramar minhas graças e dar a minha ajuda a todos que me invocarem com confiança. E ele apertou com tanta força o dedo na testa do bispo, que inclusive afundou o osso da testa do bispo. E esse crânio desse bispo está guardado até hoje no Monte São Michel, no Santuário de São Miguel, na França, e pode inclusive até ser visto lá. São Miguel, o bispo então, diante disso, obedeceu, com medo de receber algum castigo, alguma
repreensão mais severa de São Miguel e construiu o Santuário de São Miguel no Monte Tombe, que hoje é um santuário. No passado já foi muito mais conhecido na França e visitado, hoje nem tanto, mas ainda assim é um santuário muito importante na França. Vão peregrinações, inclusive muitas a pé, até o Monte Tombe, né, que é cercado, inclusive, pelo mar. A maré, numa determinada hora do dia, sobe, né, e, inclusive, o monte fica todo cercado de água e não tem como ninguém nem entrar e ninguém nem sair também. E foi construído um mosteiro lá no alto do monte, que é uma pequena cidade em cima do monte, que cerca a Basílica de São Miguel e também o mosteiro de religiosos que vivem ali, guardando o Santuário de São Miguel, que é um santuário muito místico, é um santuário muito sobrenatural, né? E quem tiver oportunidade de um dia visitar, vale a pena ir visitar, porque é muito sobrenatural, é muito místico. Se recebe muitas graças ali. E do Monte Gargano também. E depois dessa aparição, São Miguel também apareceu no México, na cidade de Tlaxcala. E ali ele apareceu até onde eu sei, né, para um homem, para um índio, também como São Juan Diego, um índio mexicano. E São Miguel fez nascer ali uma fonte milagrosa e disse que aquela água iria curar todos aqueles que recorressem a ele ali naquele lugar com confiança. O homem viu São Miguel várias vezes, teve várias aparições de São Miguel, e hoje lá no lugar existe uma igreja que também no passado foi muito visitada, né? Hoje nos tempos atuais nem tanto, mas ainda assim vai bastante gente. E eu ganhei recentemente uma imagem de São Miguel de Tlaxcala, São Miguel del Milagro de la Fuente, né? São Miguel do Milagre da Fonte, que é muito bonita. É realmente uma aparição muito bonita de São Miguel. Quem for ao México visitar a Basílica de Guadalupe, procure Tlaxcala, procure visitar, né, esse santuário de São Miguel. Vale a pena, né? E vale a pena também, eu não sei se a fonte ainda continua dando água, porque uma época eu lembro que tinha parado, soube que tinha parado, né? Mas ainda assim vale a pena ir até este lugar. E as aparições de São Miguel não se limitam a essas três. Eu estava para fazer o filme dessas três aparições quando eu tive que parar para poder começar a obra do mosteiro. Já estava todo o material, tudo certinho para fazer o filme das aparições de São Miguel no Monte Gargano, no Monte Tombe e em Tlaxcala. Aí eu tive que parar, não deu para fazer, né? Mas agora Nossa Senhora pediu para eu voltar a fazer, não sei como que eu vou fazer, mais 97 filmes novos, né? Eu vou me virar, vou dar um jeito de fazer. Não sei como. Acho que eu vou ter que me multiplicar, né? Porque não sei como é que eu vou fazer. Imagens, a meta é fazer 100 imagens por dia, né? Não sei como que eu vou fazer imagem, cuidar de construção de santuário e fazer filme tudo ao mesmo tempo, e rádio ao mesmo tempo, e tudo ao mesmo tempo. Mas vou dar um jeito para ela, né? Para ela eu me viro. E além dessas três aparições, há a grande aparição de São Miguel em Portugal. Embora o lugar seja desconhecido, o nome da vidente é muito bem conhecido. Antônia de Astônaco, que recebeu de São Miguel a promessa que todo aquele que o honrasse rezando 9 saudações, 9 Pai Nossos, com 3 Ave-Marias em honra de cada um dos 9 coros dos anjos e a ele, essa pessoa que fizesse isso seria acompanhada por ele e pelos anjos à mesa da Santa Comunhão, e teria de São Miguel a sua constante proteção por toda a sua vida. Nasceu aí o terço de São Miguel, ou o terço dos 9 coros
angélicos, que vocês todos já conhecem muito bem, do livro das mensagens, né? Fiz questão de colocar lá nos anos 2000 e fiz questão de gravar para vocês também, já é muito conhecido. E além dessa grande aparição de São Miguel, né? Temos também as aparições dele a Santa Joana d'Arc. São Miguel, junto com Santa Margarida Mártir e junto com Santa Catarina de Alexandria, mártir também, São Miguel e as outras duas foram os grandes mestres de Santa Joana d'Arc. Eram eles que davam mensagens a Santa Joana, que a guiavam na santidade e que também a aconselhavam, né, durante as guerras que ela travava junto com o exército francês contra os ingleses. Inclusive, naquela célebre, né, batalha de Orleans, quando Santa Joana d'Arc, Orleans não, esqueci o nome da cidade, aquela batalha em que ela é ferida com uma flechada, é São Miguel que aparece para ela e diz: levante-se, suba no seu cavalo e vá em frente, não pare, mesmo ferida, não tenha medo, luta e eu lutarei por você, luta que eu lutarei por você, lutarei a seu favor. Então Santa Joana d'Arc, mesmo ferida, se levanta, monta no cavalo, marcha contra os ingleses, contra o Gladysdale, e ela arma uma cilada para ele, faz ele sair fora da fortaleza, e então ela dá ordem aos seus arqueiros, né, que o crivem de flechas, e ele cai morto aos pés de Santa Joana d'Arc, né? Assim ela ganhou a primeira batalha dela na guerra contra os ingleses. E foi isso que São Miguel disse a ela: luta que lutarei por ti, lutarei por você. O mesmo São Miguel nos diz hoje: lute que eu também lutarei por você. Ele não vai lutar no seu lugar. Ele não vai fazer as coisas no seu lugar por você. Mas ele vai ajudar você a fazer tudo. E aqui em Jacareí temos as retumbantes aparições de São Miguel, que junto com as mensagens que ele também deu em San Damiano, onde ele aparecia juntamente com Nossa Senhora, a Mama Rosa Quattrini, em Garabandal, onde ele também precedeu a chegada de Nossa Senhora, e foi ele quem preparou as meninas, as 4, para poderem receber a visita de Nossa Senhora em 1961, e as 2 mensagens que Nossa Senhora deu em Garabandal, deu através de São Miguel. Era ele que trazia sempre a mensagem escrita num letreiro que as meninas liam e repetiam para o povo. Também em união com as mensagens que ele deu a Vassula Haydn, em Dozulé também ele se fez presente uma vez, em Fortaleza, no Ceará, que também deu uma das mensagens que vocês ouviram no terço de hoje. Com todas essas aparições, a aparição de São Miguel aqui forma verdadeiramente uma bela coroa, né, de aparições dele, de aparições angélicas, que parece fechar um ciclo. São Miguel, no Monte Gargano, pediu que aquele lugar fosse dedicado a ele, quem fosse ali receberia grandes graças. Depois, ao longo dos séculos, ele apareceu em diversos lugares, dando mensagens, pedindo maior devoção a ele, aos anjos, ou então fundando santuários de graças aonde ele esteve. Depois ele guia uma jovem pastora, Santa Joana d'Arc, para lutar contra os ingleses, que representavam o triunfo do protestantismo contra a catolicíssima França, e dá vitória aos católicos, ao catolicismo. Por fim, ele vai aparecendo em diversos lugares, né, revelando quer os terços dedicados a ele ou aos anjos, quer também
dando mensagens de oração e penitência, como em San Damiano, como em Garabandal, até finalmente fazer sua última aparição sobre a terra, a sua última aparição no mundo, justamente aqui em Jacareí, dando também mensagens de oração, mensagens de conversão e pedindo explicitamente um oratório para ele no Monte Antigo das Aparições e prometendo que todo aquele que fosse ali rezar o seu terço receberia dele grandes graças. A mesma coisa que prometeu no Monte Gargano. Ali, portanto, é o novo Monte Gargano de São Miguel. Infelizmente, tão pouco visitado, tão pouco amado e tão profanado. Infelizmente, pelos pecadores. Cabe a nós honrar São Miguel como ele pediu, indo sempre ali ao seu oratório, rezar o seu terço, rezar o rosário, porque Nossa Senhora pediu que as pessoas fossem ali rezar o rosário todos os dias. Inclusive, eu vou colocar essa mensagem de Nossa Senhora fixada ali, naquele lugar onde ela apareceu. Rezai o rosário, para que toda pessoa que for ali leia essa mensagem, pegue o terço e reze, porque é isso que Nossa Senhora quer, e é isso que São Miguel quer. E ali naquele lugar, São Miguel prometeu realizar grandes graças, embora a primeira aparição dele para mim nem tenha sido ali, foi justamente na casa onde a minha avó morava, no dia 7 de julho de 1994. Naquele dia, eu me lembro bem, Nossa Senhora apareceu muito linda, com um vestido rosa claro e um manto verde muito suave, muito claro. E São Miguel apareceu ao lado dela, justamente como ele está representado aqui, na imagem dele que veio lá do seu oratório, do Monte das Aparições. E São Miguel deu uma mensagem poderosa, me lembro naquela data, que estremeceu todas as pessoas que estavam presentes ali. E foi então que, a partir daquele mês, ele prometeu que viria todos os meses, todo dia 6 de cada mês, para dar uma bênção ou uma mensagem. Isso perdurou por mais ou menos uns 2 anos, uns 3 anos, depois terminou o ciclo dessas aparições de São Miguel. E, posteriormente, de quando em quando, ele vem, como aconteceu hoje. E o que São Miguel quer de nós aqui, em Jacareí, que é o seu novo Monte Gargano, o seu novo Monte Tombe, quer conversão. O que ele mais pedia, eu me lembro bem, nas mensagens dadas nos anos 90, nos anos 2000, era a conversão. Falava que a conversão era urgente, que o tempo estava acabando e que as pessoas estavam cada dia mais afundando-se no pântano, quer do mal, quer do pecado, quer das coisas mundanas, e se tornando cada vez mais cegas, e Satanás ganhava cada dia mais e mais terreno. Pedia também muita obediência a Nossa Senhora, e me dizia que ele obedecia prontamente, não só às ordens do Senhor, mas também às ordens que Nossa Senhora lhe dava quando ela estava na terra. Aliás, ele me disse que ele ficava ansioso para que Nossa Senhora lhe desse alguma ordem, mandasse ele fazer alguma coisa, e ele prontamente obedecia a ela assim que ouvia o som da sua voz, dando a ele qualquer missão, qualquer tarefa para fazer. E ele, no princípio da criação, foi submetido, como eu disse na oração do início, foi submetido a uma prova de obediência. Deus criou os anjos, santos, perfeitos, belos, repletos de todos os dons sobrenaturais e com todo o esplendor.
mas eles ainda não estavam aprovados. Deus quis submetê-los a um teste de obediência para ver se eles seriam gratos a Ele, que os havia criado de modo tão lindo e maravilhoso. E dentre todos os anjos que havia no céu, havia um que era o mais belo de todos, que era chamado de Sataniel. Esse se revoltou contra Deus, amou a si mesmo mais do que a Deus e disse: não obedecerei a esse Deus. A beleza é minha, esses dons são meus, a vida é minha e eu não vou colocar essa vida a serviço desse Deus. Pelo contrário, vou derrotá-lo e eu vou tomar o lugar dele e serei o novo Deus. E farei com que todos prostrados me adorem. E então, ele comunicou sua decisão para os outros anjos, né? E os outros anjos seguiram a ele nessa sua loucura. E Deus então o expulsou do céu e o precipitou com seus seguidores, seus anjos seguidores, no inferno para sempre. E lá eles perderam toda a beleza que eles tinham. Perderam toda a beleza, toda a santidade, todos os dons, toda a glória que possuíam. E Deus fez isso através de um anjo muito belo, mas humilde, São Miguel, que não ocupava o coro dos serafins, que era o coro mais alto dos anjos, ocupava o coro dos arcanjos, que era o penúltimo coro dos anjos. E foi justamente esse anjo tão humilde que Deus elevou até as maiores alturas do céu e deu a ele a missão de lutar contra Satanás, contra Sataniel e derrotá-lo. Foi isso que São Miguel fez. Derrotou o demônio num combate dos anjos bons com os maus e Sataniel perdeu seu lugar no céu e foi expulso com os anjos que o acompanharam na sua rebelião contra Deus, e daí se tornou Satanás, o demônio, aquele que é o inimigo da nossa salvação, o inimigo de Deus, o inimigo de tudo que é bom, de tudo que é santo, de tudo que é divino. E você poderá pensar, mas por que Deus fez isso? Por que ele quis submeter os anjos a esse teste de fidelidade? E por que ele deixou Satanás fazer isso? Por que se ele sabia que ele ia fazer isso, por que Deus deixou Lúcifer fazer? Ou até por que Deus criou Lúcifer? Por quê? Vejam, uma vez eu perguntei isso a Nossa Senhora. E Nossa Senhora me disse assim: todo pai, quando tem um filho, quando gera um filho e tem um filho, ele espera desse filho o melhor. Nenhum pai gera um filho, né, esperando dele o pior. Todo pai gera um filho esperando do filho o melhor. Mas muitas vezes esse filho, depois que ele cresce, ele quer ir embora da casa do seu pai. Ele não quer mais viver com o seu pai. Ele não quer mais obedecer o seu pai. Ele não quer mais se dedicar ao seu pai. Ele não quer mais servir o seu pai. Não quer mais obedecer o seu pai. Ele se revolta. Ele quer se libertar, ser independente do pai. E ele quer ir embora. E o pai não tem outra escolha senão deixar ele ir. Foi isso que Deus fez com Lúcifer. Quando Deus o criou, ele também esperava o melhor dele. Mas se rebelou, quis ir embora da casa do pai. E por isso Deus deixou que fosse. Deus, quando o criou, esperava dele o melhor. Mas ele, infelizmente, deu o pior. Ele não foi grato ao pai
que o criou. Não foi. Deus só queria dele um ato de amor. Que ele dissesse: meu Deus, eu vos amo. Como Santa Teresinha deu ali no momento da morte dela. Mas Satanás não foi capaz. Ele, pelo contrário, amou-se mais do que a Deus e quis se colocar no lugar de Deus. Por isso se rebelou contra Deus e quis ir embora da casa do Pai, vivendo independente de Deus. E por isso foi banido do céu. E eu digo, quantas vezes você também fez a mesma coisa? Você também, ao invés de agradecer a Deus por Ele ter te dado a vida, por Ele ter te conservado a vida até hoje, por Ele te dar o ar para respirar, o alimento para comer, a água para beber, por Ele ter te dado uma família, ter te dado amigos, ter te dado pessoas que gostam de você, por Ele ter mandado o Filho dele à terra para te salvar, te redimir, morrer na cruz no seu lugar e abrir as portas do céu para você, ter te dado uma mãe aos pés da cruz, que é Nossa Senhora, para cuidar de você, tantos santos, tantos anjos. Você ainda assim eleva o mesmo brado de Satanás: não servirei, não darei a minha vida a esse Deus, a vida é minha e eu não quero dar a minha vida a esse Deus. E São Maximiliano Kolbe também nos ensina, e outros santos também, que no céu um dos testes de fidelidade a que Deus submeteu todos os anjos também foi esse. Deus mostrou a eles a Virgem Maria, Nossa Senhora, aquela mulher misteriosa do Gênesis 3, aquela mulher toda bela, toda santa, que estava destinada a ser mãe do Filho de Deus, mãe do Verbo. E Deus disse: todas as criaturas, tudo que existe, também sirva a esta mulher, que no tempo será escolhida e predestinada para uma grande e excelsa missão, para a nossa maior glória e bem de todo o universo. São Miguel se ajoelhou diante de Nossa Senhora e reconheceu como sua senhora. Os anjos bons fizeram o mesmo. Sataniel não fez isso. E os anjos que o acompanharam disseram: o quê? Nós nunca serviremos a uma criatura que na ordem da graça poderá ser maior que nós, mas que na ordem da natureza será inferior a nós. Nós nunca serviremos tal criatura, nunca. E é por isso que eles fracassaram e foram banidos do céu. Quantas vezes você também fez a mesma coisa que ele fez? Você também, por soberba, por rebeldia, não quis reconhecer a sua rainha, não quis obedecer a ela, ou não quis servi-la, exatamente como Satanás fez. Porque, como sempre digo, há muitos que querem bem a Nossa Senhora, há muitos que pedem graças a ela, que até fazem orações a ela, visitam os santuários dela. Mas quão poucos são aqueles que querem se fatigar por ela, se cansar por ela, pôr em risco a própria saúde, pôr em risco o próprio sossego por amor a ela, ou até a própria vida por amor a ela. Quão poucos são esses? Quão poucos são aqueles que estão dispostos a sofrer alguma coisa por Nossa Senhora, pelo serviço a ela, ou para trabalhar para salvar as almas dos filhos dela. E quantas vezes você também foi um desses? Quantas vezes ela também chegou a você e nas suas orações você sentiu que ela pedia mais amor de você e você não deu?
que ela te pediu um sim que você também não quis dar. Então, vemos aí como verdadeiramente você não tinha nenhuma diferença de Lúcifer, que também não quis servir a essa senhora. E vejam como servir a Deus é maravilhoso. Vejam a vida de Santa Teresinha, uma menina rica, que tinha tudo. O pai dela era muito bem de vida. Até recentemente eu estou lendo um livro sobre a vida do pai dela e da mãe dela. Eu estou apaixonado, principalmente pelo pai. O pai era um comerciante muito bem sucedido de Lisieux. Quando era jovem, ele queria ter sido monge, mas ele não pôde devido a uns problemas de saúde. Não aceitaram ele, porque os conventos não podem aceitar pessoas doentes, porque a pessoa não consegue viver a regra, não tem jeito. E por isso ele foi recusado. A mãe também queria ser freira, mas a família dela não deixou. E aí os dois um dia se encontraram numa ponte, se viram brevemente, e aí depois se encontraram na igreja, conversaram e resolveram, né? Um diz para o outro: já que eu não fui aceito na vida religiosa por motivo de saúde, e você, sua família, não deixou ir para o convento, que tal se nós nos unirmos, nos casarmos, e os filhos que nós tivermos, nós criarmos de modo que todos eles sejam religiosos no nosso lugar, já que nós não podemos. Ela disse, a Zélia Guerrin disse: eu aceito. Aí então os dois casaram. E aí pouco tempo depois nasceu Paulina, né? Que é a filha mais velha, que foi a primeira que foi para o convento. Depois, né, Celina, depois Teresinha, depois a outra lá que eu esqueci o nome agora. Foram 5 filhas, né? Todas elas foram religiosas, todas. E o pai educou as meninas de um modo exemplar. Santa Teresinha, por exemplo, o pai fazia Santa Teresinha ler o livro Imitação de Cristo todo dia e disse: você vai decorar esse livro até você saber esse livro de cor. E depois tomava dela a lição para ver se ela tinha decorado o mesmo livro Imitação de Cristo. Santa Teresinha sabia o livro Imitação de Cristo de cor, página por página. Tanto que se o livro Imitação de Cristo sumisse da face da terra, ela podia escrever ele todinho outra vez. Hoje em dia, os pais dão um celular para a criança jogar, a criança ver porcaria, dão coisas pagãs para a criança. Livre Imitação de Cristo, nenhum pai, nenhuma mãe dá. Aí está o resultado. Filhos drogados, filhos desde cedo perdidos no pecado, filhos que só pensam em balada, que só pensam em namoros mundanos, filhos que só pensam em coisas materiais, ou quando não, filhos deprimidos, filhos que querem se matar, filhos que não veem o sentido da vida, filhos confusos, filhos que não têm Deus. Porque não deram Deus aos seus filhos. As outras filhas, ele fazia ler o evangelho todo dia. Paulina, a mais velha, sabia, por exemplo, os 4 evangelhos de cor salteado. Ela podia até escrevê-los de novo, se eles sumissem. E as outras filhas, todas elas, ele juntava elas no fim da tarde, como vocês viram no filme, a mãe e o pai, e liam a vida de um santo para as meninas. Tanto que as meninas sabiam a vida de qualquer santo que lhes fosse perguntado. Vai perguntar hoje para uma criança se ela sabe quem é São Geraldo. O Zezinho eu tenho certeza que sabe. Agora o resto, vai perguntar se sabe. Vai perguntar para uma criança se ela sabe qual que foi a vida de São Vicente Ferrer. Não sabe. A vida de São Vicente de Paulo. Não sabe. Vai perguntar para uma criança se ela sabe, por exemplo, a vida de Santa Zita. Não sabe. De Santa Rita. Não sabe. Entendeu? De um São Roberto, pior ainda, de um São Bruno, nem eu sabia, nem eu.
Sabia? Fui saber agora que São Bruno apareceu para mim que ele existia. Fui saber que ele existia. E a outra santa, então, Sabina, muito pior ainda. Vai perguntar para uma criança se ela sabe quem é Santa Sabina. Nunca viu mais gorda. Por quê? Porque os pais não dão a vida dos santos para os filhos. Mas celular dá. Coisas materiais dá. Videogame, jogos dá. Tudo que não presta dá. Entendeu? Coisas materiais dá. Agora, Deus não dá. Uma vez veio aqui uma criança que, além de não reconhecer o presépio, que antes de ser mudada lá para cima ficava aqui embaixo, eu até gostava mais dele aqui embaixo, porque eu ia, rezar todo dia no presépio aqui. E a criança, além de não reconhecer o presépio, ainda, quando foi falado para ela, ela perguntou: o que é esse lugar aqui? Aí foi falado para ela que aqui Nossa Senhora aparecia, que Deus se manifestava aqui. Aí a criança falou: mas o que Deus veio xeretar aqui? Ou seja, o que ele veio se intrometer aqui no mundo aqui? O que ele veio aqui se intrometer aqui? Chamou Deus de intruso, de intrometido, como se o mundo não fosse dele. E ele não tivesse o direito de vir aqui e falar a hora que ele quisesse. Isso é resultado do quê? De uma educação pagã que foi dada para essa criança. Imagine se isso vai ser um adulto que vai poder ser santo, que vai poder servir a Deus, servir a Nossa Senhora, só por um milagre, só se Nossa Senhora fizer um milagre. Porque naturalmente a criança já foi inclinada para as coisas mundanas e a rejeitar a Deus. E não me lembro mais o santo que falou numa das horas dos santos que eu toquei domingo passado, que disse que de tanta pessoa fazer, coisas mundanas, coisas erradas, ela acaba criando nela uma segunda natureza. Então, às vezes, uma criança, uma pessoa foi criada com uma natureza boa, mas de tanto ela fazer as mesmas coisas erradas, ela cria nela uma natureza má. Uma segunda natureza. E aquela natureza boa se acaba. Por isso que eu digo, pais, cuidado com a educação que vocês dão aos filhos de vocês. Façam como os pais de Santa Teresinha. Criem nos filhos de vocês a natureza boa, como eles criaram em Santa Teresinha, como eles criaram nas irmãs dela. Só assim, vocês verdadeiramente não vão sofrer com os filhos de vocês mais tarde. Agora que eles são pequenos, têm 3, 4 anos, plantem neles a boa semente da santidade, da vida dos santos, do amor a Nossa Senhora, as mensagens de Nossa Senhora, para que vocês possam criar e conservar nos filhos de vocês uma boa natureza. Uma natureza boa. Porque se vocês não fizerem isso, o mundo vai vir e vai criar nos filhos de vocês uma natureza má. Então cuidado, porque essas almas foram confiadas por Deus a vocês, e vocês vão ter que prestar contas delas no dia que vocês morrerem. Vigilância total, e não cochilem um minuto sequer na educação dos filhos de vocês, porque um minuto que vocês cochilarem, que vocês descuidarem, o mundo e o demônio vão vir e vão plantar coisas ruins no coração dos filhos de vocês e vão criar neles uma natureza má. E a natureza boa com a qual eles nasceram se acabará. Cuidado. E vejam, o pai de Santa Teresinha trabalhava, mas o trabalho dele não era pretexto para ele não ter tempo para as filhas. Ele organizou o dia dele de tal maneira que no fim da tarde ele estava sempre ali, religiosamente, com as filhas, rezando o terço e lendo a vida dos santos para aquelas meninas. E exigindo também. Mandava Santa Teresinha decorar o livro Imitação de Cristo, no dia seguinte ele ia lá
e perguntava para a menina: agora, Teresa, repita o capítulo que eu te mandei ler. Ela repetiu o capítulo da imitação de Cristo direitinho, palavra por palavra. E veja o resultado: uma filha santa. E quem foi Santa Teresinha? Santa Teresinha, ela ficava muito inquieta. Ela queria ser missionária, ela queria andar o mundo inteiro pregando a palavra de Deus. Não podia, porque era mulher. Ela queria ser padre, não podia porque era mulher. Ela queria ser mártir, não podia também. Ela queria ser papa, mas não podia também porque era mulher. Então ela vivia inquieta dentro do convento. Meu Deus, eu quero fazer grandes coisas pelo Senhor, como Santa Joana d'Arc, por exemplo, fez, outros santos fizeram, e eu não consigo. Aí então o Senhor veio a ela, e ela nas orações dela, nas orações mentais, nas meditações dela, ela entendeu que o que Deus queria dela não era grandes obras como de outros santos. Tem outros santos que Deus eleva, que Deus suscita, que Deus levanta realmente diante do mundo, né, para poder falar a muitas e muitas pessoas e fazer muitas e muitas obras públicas para Deus. Inclusive, a alma que for chamada por Deus, escolhida por Deus a fazer isso, prepare-se para ser martirizada, porque vai sofrer muito, por muitas perseguições, muitas cruzes, muitas calúnias, como São Judas Tadeu sofreu, às vezes até fisicamente. Mas há almas, a maioria das almas, Deus não pede isso. Para a maioria delas, o que é que Deus pede? Que façam as pequenas obras, mas com um grande amor. Assim, vão sobrenaturalizar as pequenas obras, dar a elas um valor infinito, com o qual conseguirão uma grande santidade. Então o segredo de Santa Teresinha, qual foi? Não fazer grandes obras aos olhos do mundo, mas fazer as pequenas obras dentro do convento dela com um grande amor. Esse foi o segredo da santidade dela. E foi por isso que depois da morte dela, aí sim, Deus, escancarou as portas e revelou Santa Teresinha através do seu livro História de uma Alma para o mundo inteiro. Aí ali Deus pôde mostrar ao mundo, e o mundo inteiro pôde ver a obra maravilhosa que ele fez em Santa Teresinha, mostrando, dando às pessoas um novo método, um novo caminho de santidade, que é este: fazer as pequenas obras com amor. Santa Teresinha, para ela no começo foi difícil aprender a varrer com amor, a limpar o couro do mosteiro com amor, a lavar as panelas com amor, a cuidar da horta com amor. Para ela era difícil suportar certas irmãs antipáticas com amor. Para ela era difícil suportar ela mesma, Por exemplo, ela dizia que uma das coisas que mais assim a deixava triste era o fato de que quando ela começava a rezar o terço, ela dormia. Sentia sono, dormia. E foi muito difícil para ela vencer esse defeito dela, mas ela venceu. Como? Procurando fazer tudo com amor, um dia de cada vez. Então ela disse: hoje eu vou vencer o meu defeito de dormir quando o terço começa. Então o que ela fazia? Ela se ajoelhava, ela se levantava, ela se colocava numa posição que dificultava o sono, Ela falou: meu Deus, dai-me a vossa graça para que eu reze, a graça suficiente para o dia de hoje, para que eu possa ser fiel só por hoje, Senhor. E hoje consiga vencer a tentação e o defeito de dormir quando o terço começa. Então ela foi lutando contra os defeitos dela um por um e pedia a graça suficiente para cada dia. E assim a cada dia ela foi tendo uma vitória, até que ao fim ela conseguiu vencer e superar todas as suas dificuldades. Para ela era difícil fazer essas coisas com amor, mas ela
foi vencendo a repugnância dela, uma repugnância por dia. A repugnância de varrer o chão, a repugnância de lavar panela suja, a repugnância de lavar roupa suja, né? Por exemplo, para ela, que era uma menina rica, era repugnante ela ir para a beira de um negócio d'água, que nem vocês viram lá no filme, e ficar ali lavando roupa, batendo roupa, que nem uma empregada doméstica, que nem a empregada da casa dela fazia. Isso aí era a empregada da casa dela que fazia, não era ela e as irmãs. Para ela, aquilo era repugnante. Para a natureza nobre dela e o status social dela, aquilo era repugnante, era um serviço repugnante. Mas ela venceu a repugnância dela e aprendeu. Ela não sabia costurar, bordar como aquela irmã lá antipática, mas ela venceu a repugnância dela de chegar perto daquela irmã antipática metida, né? E venceu a repugnância dela também de não gostar de fazer esses trabalhos manuais, porque ela era rica, ela era mais dada aos estudos, à leitura, coisas manuais, serviços manuais, naquele tempo era para pessoas boçais, pessoas que não estudavam, pessoas ignorantes, pessoas pobres, pessoas rudes. Os ricos estudavam só. Esses trabalhos manuais eram para os boçais, aqueles que eram ignorantes, pobres e não estudavam, porque não gostavam ou porque não podiam. Mas não era para ela, mas ela venceu a repugnância dela e ela aprendeu. E é isso que ela nos ensina: vencer a nossa repugnância do nosso eu corrompido e fazer as pequenas coisas de cada dia com amor. Só que é isso que ninguém quer. Santa Teresinha dizia: ocupemos o último lugar, porque ninguém vai querê-lo. Esse foi o segredo dela. Todo mundo gosta de dar sermão para os outros, todo mundo gosta de pregar para os outros, de dar lição, né, de moral, de virtude para os outros. Agora, varrer o chão, não quer. Lavar o banheiro, não quer. Lavar a roupa do próximo, não quer. Pelo contrário, até às vezes pega a roupa do próximo da máquina, joga num saco, deixa jogado por lá e põe a roupa dele no lugar, e a roupa do irmão não estende, não cuida. A roupa do próximo não cuida, não lava. É isso que faz. Agora, lavar a roupa do próximo, não quer. Varrer uma capela, não quer. Tem até uma musiquinha muito arteirinha, que diz assim, né? Tem que tocar o sino, mas ninguém quer. Tem que varrer a igreja, mas ninguém quer, né? Tem que amar o próximo, mas ninguém quer. Ir para o paraíso, todo mundo quer, né? Tem que lavar a roupa, mas ninguém quer, né? Tem que acender a vela, mas ninguém quer, né? Tem que tipo limpar a casa, mas ninguém quer. Ir para o paraíso, todo mundo quer. Então, é isso aí. Tem gente que fica assim, procurando a vontade de Deus, longe, em coisas assim, sabe, grandiosas, que estão muito ao alcance dela, muito longe do alcance dela, muito acima do alcance dela. E não entende isso que Santa Teresinha ensina, que a vontade de Deus não está longe de você, a vontade de Deus está perto de você. Qual é a vontade de Deus? Que você lave a louça com amor, que você varra o chão com amor, que você cuide da roupa do próximo com amor, que você faça o bem ao próximo com amor. As pessoas têm uma dificuldade de entender, mas quem é meu próximo? Pensa que o próximo é o amigo que mora a 3, 4 quadras de você, num outro bairro, numa outra cidade, que o próximo é aquela pessoa que mora num outro estado, que o próximo são as pessoas que vão nos seus cenáculos, estão no seu grupo de oração. Não é. O próximo é quem está ao seu lado, nesse exato minuto. Quem é o meu próximo agora? Vinícius, que é o que está mais próximo de mim. Alguns centímetros, né? Não está meio empatado com o Marcão. Os dois, meu próximo agora são os dois aqui.
Quem é o seu próximo no ponto de ônibus? Aquele que está sentado ao seu lado. Ajude ele. Quem é o seu próximo quando você está no médico? Quem está sentado ao seu lado esperando a consulta. Quem é o seu próximo no supermercado? Aquele que está na sua frente no caixa. Quem é o seu próximo no seu trabalho? Aquele que está trabalhando ao seu lado. Ajude ele para que o trabalho dele seja menos penoso. Quem é o seu próximo na escola? Aquele que senta à sua frente, aquele que senta atrás de você, aquele que senta à sua direita, à sua esquerda. Quem é o seu próximo quando você está na sua casa? Se é o seu pai que está sentado mais próximo de você, ele é o seu próximo. E é ele que você tem a obrigação de amar, de ajudar e de fazer tudo o que você puder para que ele sinta o amor de Deus através de você. Esse é seu próximo. E tem gente que fica procurando o próximo lá na Conchinchina. O próximo está do seu lado. É aquele que está mais perto de você. Esse é seu próximo. E quantas vezes você deixou de fazer as pequenas coisas que você podia ter feito com muito amor e por isso perdeu méritos para a vida eterna, porque você vive procurando a santidade naquelas coisas que estão muito acima do seu alcance. Não é para o seu bico. Não é para o seu bico. Milagres, né? Visões, revelações, profecias, ou então ser um missionário, pregar pelo mundo inteiro afora fazendo milagres, expulsando demônios. Isso não é para o seu bico. É para só algumas almas que Deus escolhe. Para você é a santidade de Santa Teresinha, de fazer bem as pequenas coisas, fazer com muito amor as pequenas coisas. É só isso que Deus pede de você, mais nada. Mas a santidade, a salvação é simples assim? É simples assim. Se está complicado é porque o ser humano enfiou a mão dele no meio e aí complicou tudo. Como a madre disse para Santa Teresinha, minha filha, Deus te guia assim porque você é uma pessoa muito simples. E o caminho da santidade que Ele quer para você é o caminho dessa simplicidade. E quanto mais você amar a Deus, mais simples você será. Ou seja, quanto mais você amar a Deus, mais você vai entender que você não precisa fazer grandes coisas. Você só deve fazer bem, com muito amor, as pequenas coisas. Assim você será uma grande santa. Que madre sábia! A de Santa Teresinha. Eu queria ter ela como minha superiora, porque era uma mulher muito, muito sábia, né? E o pai de Santa Teresinha, a mãe também, né? Eram cheios de muita sabedoria. No livro que eu estou lendo tem lá alguns conselhos do pai de Santa Teresinha, da mãe para ela, para as meninas. Uma sabedoria que realmente vinha de Deus mesmo, era do céu. E vejam, o pai deu as 5 filhas, né, para Deus. Ele e a mãe já estão nas honras dos altares junto com a filha Santa Teresinha. E em breve as outras filhas também vão estar, porque já está tudo se encaminhando para lá. Até milagres estão sendo obtidos pela intercessão delas, das 5 filhas, das irmãs de Santa Teresinha. Então, a família inteira vai ser santa. E vejam, o homem teve um AVC, um derrame cerebral, e por causa disso, né, ele ficou, a memória dele ficou afetada, ele esqueceu as pessoas, esqueceu as filhas, esqueceu direito até quem era, e quase nem falava mais. Mas uma coisa que ele sempre repetia, mesmo não estando com a mente dele boa, era, né, no paraíso, eu quero o paraíso. E deu uma profecia para a filha, minha filha, a vida é tão curta, e em breve nós estaremos todos juntos no céu. Profetizou, porque em pouco tempo ele morreu, depois Santa Teresinha morreu,
e foi se juntar ao pai e à mãe no céu. E depois as irmãs também. Fez uma profecia. Em pouco tempo a família estava toda reunida no céu, deixando atrás de si um testemunho maravilhoso de santidade para todas as famílias católicas seguirem o exemplo, né? O pai de Santa Teresinha eu considero assim um dos homens mais santos de toda a história da humanidade, porque você dar um filho para Deus, para a vida religiosa, já torna esse homem muito meritório, muito merecedor do paraíso. Mas agora dar 5 filhas de uma vez, isso aí não é um homem, é um super-homem. E o que é melhor, tudo fruto dele. Ninguém pode dizer, foi um padre que educou essas meninas, por isso que elas todas foram para o convento e se santificaram. Foi uma freira, foi um bispo, foi um missionário, ou foi um santo que apareceu lá em Lisieux e que, né, pregou para elas e incutiu isso nelas. Foi o pai. Obra exclusiva, mais do pai do que da mãe, porque a mãe morreu cedo. Agora, mais do pai, foi tudo obra do pai. Olha que maravilha. Que homem maravilhoso, né? Santa Teresinha teve muita sorte de ter ele como pai dela, muita sorte, né? Dá até vontade de falar, eu queria ter um pai assim, né? Graças a Deus que eu tenho, eu posso dizer, eu não preciso, eu tenho, né? Que maravilha, tudo fruto dele, né? E ele, cada filha que ia para o convento, ele dizia a mesma coisa, né? Que Mama Margarita disse para São João Bosco. Mama Margarita disse para São João Bosco, olha meu filho, se um dia eu souber que você virou um padre só para juntar dinheiro, só para ficar rico, eu não entro mais na sua casa. Veja bem, que Deus te chamou, Nossa Senhora te escolheu, veja bem para você não decepcionar a Deus e a Nossa Senhora, senão você vai me dar a maior decepção se eu souber que você largou a sua vocação. E a mesma coisa ele dizia para as filhas, olha, o maior desgosto que vocês vão me dar é se um dia eu souber que vocês largaram a vocação de vocês e largaram o convento para voltar para casa. Vocês não serão mais minhas filhas se fizerem isso. Olha o que o homem dizia para as filhas, tão diferente dos pais de hoje em dia, né? Que dizem para os filhos, né? Não, sai daí, sai de convento, de mosteiro, sai de seminário, você está jogando sua vida fora, você é jovem, vai namorar, vai beijar, vai ter namorada, vai casar, vai ter filho, vai ganhar dinheiro, vai viajar, vai ser feliz, ou ser feliz, né? É o que todo mundo diz hoje, vai ser feliz, né? Ou então até diz para o filho, né? Na frente até do superior, não liga para isso aí que ele está chamando sua atenção, não obedece não, tá? Não obedece não liga para isso aí não. Como que querendo dizer para o filho, ó, você está certo, errado é ele, né? Entortando a vocação do filho, até isso, né? Eu vi com os meus olhos, eu vi. Que diferença, né? Do pai de Santa Teresinha. Os pais de hoje em dia rezam para o filho não dizer sim a Deus e a Nossa Senhora. E se já disse, que volte atrás e largue a vocação, né? Que tristeza isso, né? Que tristeza. Não tem nenhuma semelhança com o pai de Santa Teresinha. Como o mundo precisa de novos, né? São Luís Martin. Como o mundo precisa de pais assim, que criem os seus filhos não para o mundo, mas para o céu, para Deus. E vejam a vida de Santa Teresinha. Alguém poderá dizer, mas coitada dessa menina, né? Foi para o convento, viveu não viveu nem 10 anos lá direito, já morreu de uma doença terrível, que era a tuberculose, que muita gente tinha na época. Mas o que tem que ser entendido direito isso. Santa Teresinha ofereceu a vida dela a Jesus,
pela conversão dos pecadores. E ela disse: Jesus, daqui do meu convento, eu vou ser a mãe espiritual de muitas almas, que eu com os meus sofrimentos vou conquistar para o Senhor, vou salvar e vou levar comigo para o céu. Por isso ela disse: Jesus, o que o Senhor quiser me enviar, eu aceito, e eu não vou virar o meu rosto do sofrimento. Eu não vou virar o meu rosto para a cruz. Pode mandar o sofrimento que eu aceito. Pouco tempo depois, ela apareceu com a tuberculose, que fez ela sofrer muitíssimo. Sem falar que também, junto com o sofrimento físico dessa doença que é terrível, que judia muito da vítima antes dela morrer, Jesus ainda permitiu que Santa Teresinha tivesse a provação da alma, a noite escura da alma. Santa Teresinha, quando rezava, não sentia mais a chama de amor, não sentia mais aquela presença gostosa de Deus, de Nossa Senhora, aquela paz que a oração dá. Ela não sentia mais gosto pela oração, gosto pela leitura, nem gosto, pela vida religiosa, que para ela era tudo, e ela deixou tudo por causa daquilo. Depois, antes da morte, essa noite escura se dissipou e ela voltou de novo a sentir aquela presença de Deus, a sentir gosto pela oração, gosto pela vida religiosa, mas ela foi muito provada interiormente. Foi como se Deus a abandonasse e ela não sentisse mais o amor de Deus. Então ela foi crucificada duramente no corpo e na alma também. Mas por quê? Porque ela quis oferecer todo esse sofrimento pela conversão dos pecadores, dos quais ela se dizia a mãe das almas. E veja que coisa linda, ela disse: eu passarei o meu céu fazendo bem na terra. Tão logo ela morreu e subiu ao céu, graças e mais graças, curas e mais curas foram conseguidas pela sua intercessão, conversões retumbantes. E em toda parte do mundo começou a se ouvir o nome de Santa Teresinha, Teresinha de Lisieux, Teresinha Martin. E nesse ponto, o Brasil, e diga-se de passagem, o Vale do Paraíba, a minha terra, foi um dos primeiros lugares a honrar, amar Santa Teresinha. Antes ainda da beatificação e da canonização de Santa Teresinha, até onde eu sei, já foi erguida para ela a primeira igreja, o primeiro santuário em honra dela no mundo, que é a Igreja Santa Teresinha em Taubaté. Antes mesmo da canonização dela, aquela igreja foi levantada para Santa Teresinha, aqui no Vale do Paraíba, sempre o Vale do Paraíba, Vale misterioso e escolhido por Deus para cumprir planos misteriosos de amor. E é por isso que Santa Teresinha, muito antes da canonização dela, já anda por aqui, neste vale, fazendo, como ela dizia, farei chover uma chuva de graça sobre a terra quando eu estiver no céu. Essa chuva de rosas de graças de Santa Teresinha já cai aqui, nesse vale, antes mesmo da canonização dela, através daquela igreja tão bonita, aonde eu levei Nossa Senhora de Fátima em carreata, fiz uma vigília a noite inteira lá naquele santuário de Santa Teresinha, em Taubaté, nos anos 90, uma igreja muito bonita, por sinal, muito antiga. Santa Teresinha já anda por aqui, nesse vale, derramando as suas graças. E algo muito especial liga Santa Teresinha também com este lugar, com essas aparições e comigo. Em 1993, ou melhor, 92, isso. Eu fiz a novena das rosas de Santa Teresinha, onde se diz que se você receber uma rosa
né, durante ou no final da novena, é o sinal de que Santa Teresinha vai dar a graça que você está pedindo. Muito bem, eu fiz a novena, fiz os 9 dias e Santa Teresinha, nada de mandar rosa para mim. Fui na matriz daqui para terminar a novena justamente no altar dela, que ainda existe ali, né, aos pés da imagem dela. Estava lá rezando, terminando a minha novena, o 9º dia, e falei para Santa Teresinha: Santa Teresinha, estou tão triste, fiz a novena da senhora com tanta fé, e a senhora não me deu a rosa, não me deu o sinal que eu vou ser atendido. Será que não é a vontade de Deus então, o que eu estou pedindo? Mas se for, me dá um sinal. Mal eu acabei de dizer isso, a imagem ficava alta, e tinha umas flores lá em cima, onde ninguém alcançava. Muito menos eu, que tinha 13 anos, era criança naquela época. Eu estava ajoelhado, de repente eu abro o olho e eu vejo cair uma rosa lá de cima do pé de Santa Teresinha, e ela cai justinho na minha mão. Respondeu na hora. Respondeu na hora. Aí então eu procurei ler o livro também de Santa Teresinha, História de uma Alma. Me apaixonei, me encantei. Inclusive eu quero ler esse livro de novo, porque é muito lindo. Ali Santa Teresinha ensina a gente um método de santidade infalível, que desde a criancinha até a pessoa mais idosa, qualquer um consegue viver, consegue fazer. É uma santidade para todos, né? Ela, Santa Bernadette e Santa Catarina Labouré foram as 3 santas francesas escolhidas por Deus, por Nossa Senhora, para revelar ao mundo um novo jeito de santidade, que é o caminho da pequenez, da infância espiritual. E aí passaram-se os anos, até que em 2015, era o dia do meu aniversário, eu estava aqui, a gente foi fazer a transmissão, naquela época tinha transmissão à noite, aqui, e eu fui fazer a transmissão da aparição de Nossa Senhora, que no dia do meu aniversário, 12 de fevereiro, sempre é muito especial. E eu não sabia de nada, que a minha querida amiga, irmã do coração, filha também espiritual, a Fabiana Oliveira, lá de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, estava fazendo uma novena para Santa Teresinha, para mim, não para ela, para mim. E a graça que ela pediu a Santa Teresinha foi a graça de Santa Teresinha vir me dar mensagem. E eu não sabia. E ela terminou a novena justamente, né, nos dias do meu aniversário, 2 dias antes. 2 dias depois dela terminar, poucos dias depois dela terminar a novena, quem apareceu para mim a primeira vez aqui, no dia do meu aniversário? Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca tinha me dado mensagem antes. E eu até estranhava, por que será que Santa Teresinha nunca veio me dar mensagem? Será que não gosta de mim? Mas eu gosto tanto dela, será que não gosta de mim? Mas não é, é que tinha que ter a novena da Fabiana Oliveira, a novena das rosas, e Santa Teresinha queria, por esse modo, confirmar que essa novena é verdadeira e milagrosa. Até a graça de uma aparição dela, essa novena foi capaz de conseguir. Então, o que será impossível para Santa Teresinha? Nada. E se você fizer a novena com fé e confiança, com certeza você há de conseguir muitas e muitas graças. E a mensagem que ela deu, né, foi maravilhosa. Vale a pena amanhã, no dia dela, vocês recordarem, relerem, né? Porque foi linda. Eu vou reler, porque foi uma mensagem de muito amor, não só por mim, mas por todos os peregrinos desse santuário, por todos vocês também. E resumindo, terminando, a vida de Santa Teresinha foi isso do começo ao fim, amor. E no final do diário dela, que virou o livro História de uma Alma, Santa Teresinha escreveu assim, né? O demônio me diz, né? Cessa de cantar o teu canto, cessa de cantar o hino do teu amor a Jesus,
Mas ela escreveu: eu vou cantar ao sair desse mundo, e o meu canto de amor a Jesus eu jamais deixarei de cantar. O demônio diz: arrepende-te de ter dado a tua vida a Jesus, porque a tua vida foi só cruz e escuridão, amargura e sofrimento. E ela escreveu: não me arrependo de ter dado a minha vida ao amor, porque no coração da igreja nem todos são apóstolos, nem todos são pregadores, nem todos são profetas, nem todos são predicantes, mas no coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor, porque sendo amor, eu serei tudo. Eu serei a mãe de todos. Serei a mãe dos pregadores, a mãe dos profetas, a mãe dos predicantes, serei a mãe, dos confessores. Eu serei a mãe de todos. Eu serei o amor. Então eu serei tudo. Sabedoria imensa contida nessas palavras. Feliz de quem souber entender. Sendo amor, eu sou tudo, porque o amor é tudo. Deus é amor, e quem é amor tem Deus no seu coração, vive em Deus, Deus vive nele. E nesse amor, nesse elo, nessa fusão, nessa chama de amor mística, a alma que tem o amor viverá com Deus eternamente. É o amor que nos santifica, é o amor que nos eleva ao céu, é o amor que nos eterniza em Deus, é o amor que nos mergulha na transcendência divina, é o amor que nos diviniza na transcendência divina do Senhor. Eu ia fazer uma oraçãozinha mental agora para terminar, mas vi a hora aqui, já está tarde, não vai dar não. Deixa para a próxima. O importante é isso, guardar isso que Santa Teresinha ensina. Seja amor, viva de amor, porque sendo amor, você será tudo. Veja que o que Nossa Senhora pede aqui é amor, simplesmente amor. Tem pessoas que conseguem fazer grandes penitências. Santa Teresinha também queria, mas ela não conseguia. Por exemplo, fazer um jejum de um dia para ela confessava que era muito difícil. Já eu não. Por exemplo, fiquei segunda e terça-feira 48 horas em jejum pelo meu pai Carlos Tadeu. Não morri. Continuei fazendo imagem. Estava com flebite na perna, as veias inchadas, inflamadas, doendo. A dor de cabeça à noite que não me deixou dormir, não deu trégua. E eu fiquei 48 horas em jejum, sem morrer, sem desmaiar. Há pessoas que conseguem, que têm essa força na alma, essa força que vem da chama de amor. Eu fiz isso também para provar para as pessoas. Eu não fiz só como sacrifício para o meu pai. Eu fiz também para provar para as pessoas que quando uma pessoa tem a chama de amor de Nossa Senhora, ela consegue fazer tudo por Nossa Senhora, até um jejum de 48 horas. Dava fraqueza? Deu fraqueza? Deu. Deu dor de cabeça? Deu. Deu sensação de desmaiamento? Deu. Mas o que eu dizia para o meu corpo? Eia, parado aí, você não vai desmaiar não, pode ficar em pé, criatura rebelde, desobediente. Você vai completar essas 48 horas de jejum direitinho. E ainda por cima, tive que ir no mercado fazer compra para o santuário. Comprei uns morangos deliciosos, coloquei eles na minha frente, assim na mesa, e fiquei olhando para eles com a boca cheia d'água, de vontade de comer, e não comi. Só ali eu fiz uns 30 atos de amor a Nossa Senhora. Meu Jesus, minha mãe, é por vosso amor que eu renuncio a comer esses morangos. É pelo meu pai Carlos Tadeu e por amor a vós que eu renuncio a comer esses morangos. Fiquei ali fazendo uns 30 atos
de renúncia e de amor ali. E consegui 30 novos graus de glória no céu, 30 graus de santidade novos, habituais na terra. Tem pessoas que conseguem fazer isso como eu. Na quarta-feira também eu não almocei e só comi alguma coisa à noite. Na quinta e sexta fiz mais 48 horas de jejum. E ontem no sábado também não almocei, só fui comer um pouco tarde da noite, mas não muito também. Deixei uma fome ainda, né, em mim, para eu ir dormir com ela ali ainda me fustigando. Não me saciei. Tem pessoas que conseguem fazer penitências rigorosas assim, né? Mas tem outras pessoas que não conseguem. São mais débeis, né? Não sei se é o amor que é mais fraco, ou a vontade, eu não sei o que é, mas não consegue. Então, para você, é o caminho da infância espiritual de Santa Teresinha, que é o mais indicado. Embora, eu sempre digo, como é que você faz para você ter mais a chama de amor de Nossa Senhora? Dilatando mais seu coração. E como é que você dilata o seu coração para Nossa Senhora? Rezando cada vez mais, jejuando cada vez mais, trabalhando cada vez mais para Nossa Senhora. E cada vez que você faz algo a mais, seu coração se dilata mais e a chama de amor aumenta mais dentro de você. E esse exercício de dilatar o coração e fazer crescer a chama de amor dentro do coração, forçando, violentando a natureza, né, é o meu método preferido de santidade. Pelo menos foi esse o método que eu segui. Foi o método que eu fiz a minha vida toda, e para ser o que eu sou hoje, eu segui por esse caminho. Ou seja, para fazer a chama de amor crescer no meu coração, eu fui fazendo sempre algo a mais por Nossa Senhora, rezando sempre um pouco a mais, jejuando sempre um pouco a mais, mesmo quando o meu corpo não aguentava, não queria, ou então trabalhando para Nossa Senhora sempre um pouco a mais, mesmo com a minha natureza cansada. Nunca dei moleza para o meu corpo, nunca dei moleza para a minha natureza. Porque se eu deixasse, Ele ia mandar na minha alma, no meu espírito. E eu nunca permiti isso. Então, esse é o meu método. Mas pode ser que não seja o seu. Talvez o seu método de santidade, o caminho pelo qual você vai chegar lá, seja o de Santa Teresinha, né? Aí é você que tem que descobrir na sua oração qual é o caminho de santidade para você. Agora, o meu foi assim, né? E eu adoro o meu caminho de santidade, o meu caminho, o caminho que Nossa Senhora ensinou para mim, porque eu via como realmente a cada ato, né, que eu fazia, cada sacrifício, cada obra que eu fazia, cada algo a mais que eu fazia para Nossa Senhora, eu sentia até fisicamente algo assim, como se algo se dilatasse dentro de mim e a chama de amor de Nossa Senhora crescesse dentro de mim. Então eu tinha cada vez mais força, mais ânimo, mais disposição, mais vontade, mais garra para trabalhar ainda mais para Nossa Senhora. O meu método de santidade, o meu caminho foi esse. Agora, talvez para você seja de Santa Teresinha, mas o que importa é isso, seja qual for, vai levar à santidade, eu e você. Talvez não nos mesmos graus, né? Mas o que importa é que leve, né? Por exemplo, meu pai Carlos Tadeu imitou São Geraldo essa semana. Aplicou a disciplina 200 vezes nas costas dele com uma bainha de facão assim, de couro grosso. Quando eu vi a foto eu fiquei horrorizado, porque aquilo ali é muito áspero, é muito grosso. Ele não contou para ninguém, mas claro, para mim, eu sou filho, ele conta, né? E se disciplinou 200 vezes. Eu falei, maneira, pai. O senhor nem precisa fazer isso aí. O senhor já está com o seu lugar no céu garantido e está aí aplicando disciplina. Quem tem que fazer isso sou eu, não é o senhor. Eu que estou aqui
perigando aqui com a minha salvação, nem sei se eu vou para bom lugar. Eu que tenho que fazer isso, não é o senhor. Entendeu? Os pecadores que tem, criminosos é que tem que fazer isso, não é o senhor que tem que fazer. Já jejua. Também tá com umas dor lá nas pernas lá, né? Que eu falei para ele, maneira também, tá? Que tá oferecendo. Tem as cruzes dele lá que eu conheço, né? Os problemas do dia a dia, etc. E ainda faz penitência, faz jejum, ainda faz penitência ainda, e ainda faz 3 cenáculos por semana. Maneira, Nossa Senhora precisa, né, desse corpício aí para levar a imagem dela, a salvação, as mensagens dela para muitas almas. Maneira. Tá bom, se você maneirar aí, eu maneiro também. Tá bom, não vou mais fazer jejum de 48 horas. Faço só de 47. Maneiro. Tá bom, se você maneirar, eu maneiro também. Aí fica ali aquela briga, né? Se você maneirar, eu maneiro. Não, mas veja bem, não sei o que. Não, se você maneirar, eu maneiro. Tá bom, maneiro, não vou fazer mais de 48. Faço só de 47 horas e meia. Pronto. Então vocês vejam, os santos são assim, né? Ele também entendeu. Ele também entendeu que o caminho dele de santidade, né, é o caminho assim de sempre fazer algo a mais para Nossa Senhora, para dilatar mais o coração e fazer crescer a chama de amor. Veja, isso é a santidade dele. Não estou mandando vocês fazerem a mesma coisa não, tá? Talvez o caminho de vocês seja o caminho de Santa Teresinha. O varrer com amor, o lavar com amor, o limpar a panela com amor, limpar a cozinha com amor. Ninguém gosta de limpar a cozinha, nem eu também. Tampouco, ninguém nasce gostando de arear a panela. Mas quando você pensa que você pode fazer aquilo ali por Jesus, por Nossa Senhora e também pelo próximo, né, com amor, e que aquilo ali, cada esfregada que você vai dar é um novo grau de santidade habitual na terra e um novo grau de glória no céu que você vai ter. Você olha para aquela panela engordurada com outro olhar, e você vai fazer aquilo ali com outro amor. Quando você vê que cada vassourada que você dá por amor a Jesus e a Maria vai ser um outro grau de santidade para você na terra e um outro grau de glória para você no céu, você vai olhar para aquela vassoura com outro olhar. E veja, tudo que você faz por Jesus, pelo próximo, não vai ficar sem recompensa, porque ele disse no Evangelho, nem um copo d'água em meu nome ficará sem recompensa. Pense nisso. Santa Teresinha pensou. E é por isso que ela descobriu, né, a pedra de toque, o segredo do rei, né? Ela foi uma que descobriu o segredo da pedra filosofal, que todo mundo tanto fala. Que segredo é esse? Fazer tudo com amor. Ser amor. O que dá valor a uma obra não é tanto o tamanho da obra, mas é o tamanho do amor com que se faz a obra. Então tudo que você fizer para os outros e principalmente para Jesus, para Nossa Senhora, os reis do céu e da terra, faça com amor, porque as obras sem amor não têm valor, não valem nada para a vida eterna. Então tudo faça com amor, e fazer com amor o que é? Fazer com o máximo de capricho, o máximo de dedicação, o máximo de atenção, o máximo de perfeição e de boa vontade. É ser como Zezinho, pintando imagem de Nossa Senhora, sorrindo para Nossa Senhora. E quando acabou eu pensei, né? Acho que ele, né, já cansou, já enjoou, né? Porque criança enjoa fácil, né? Das coisas, já quer fazer outras coisas. Aí ele falou, quero pintar um monte. Aí eu dei outra para ele pintar. Pensei, acho que agora ele vai enjoar. Me dá uma outra, dei outra. Aí quando foi na terceira ele falou,
eu posso dormir aqui? Posso ficar pintando imagem a noite inteira aqui? Falei assim, não, sua mãe não deixa, seu pai não deixa, você tem que ir embora. Não, mas é só com 18 anos que eu posso vir mesmo? Né? Não posso vir antes? Falei assim, não pode, a regra não deixa. Ele falou assim, mas se você pedir para Nossa Senhora e ela deixar, você deixa também? Ou seja, o menino não se aguenta, o menino quer ficar aqui comigo, vivendo a minha vida, servindo a Nossa Senhora e amando ela como eu amo. E enquanto isso, teve gente que quis ir embora daqui, que foi embora daqui, que diz para mim, me deixa aí, eu não quero ser do jeito que você é, eu não quero ser do jeito que você ensina, eu não quero isso que você ensina, eu não quero viver isso, não quero isso para mim, me deixa ir embora. E um menino de 7 anos me diz, me deixa vir, me deixa ficar aqui com você, trabalhando para Nossa Senhora. Ele não conseguia nem apertar direito o negócio do spray da tinta, porque o dedinho é pequenininho, né? E o botão é duro. Mas ele apertou com toda a força para aquela tinta sair, para pintar da melhor maneira possível que ele podia Nossa Senhora. Eu vi a criança, sabe, dando o melhor de si ali. E eu falava para ele, ó, Zezinho, aqui tá em branco, ó, aqui tá falhado, ó. Pinta aqui, ó. Passa mais tinta aqui. Ele ia direitinho e até cobrir tudo a imagem, direitinho. Ele não parou. Não parou. E foi humilde também. Porque eu disse para ele, ó, Zezinho, essa aqui não tá boa. Ó, tá falhada aqui, tá falhada ali, tá falhada ali. Você tem que pintar direitinho, assim, assado, até cobrir tudo. O menino replicou, não retrucou, não falou, não, mas não sei o que, como é que não tá bom, não sei o que, tá bom sim, não vai assim mesmo. O menino não falou isso não, ele obedeceu o que eu falei. Ah, então eu vou pintar. Cobriu tudo direitinho como eu falei. Ele aceitou, foi humilde, aceitou que a pintura dele não estava boa. E tem gente que a gente fala, sua pintura não está boa, seu serviço não está bom, a pessoa fica com raiva. O que é isso? Soberba? Orgulho? E o menino não fez isso. Ele aceitou que não estava boa e ele foi e pintou direitinho. E ele até falou, né? Eu sou muito caprichoso, eu quero ser muito caprichoso aqui. Pintou direitinho. Enquanto eu não falei para ele, não tá bom, ele não parou de pintar. Então eu já vi, esse vai dar um bom religioso. Porque se eu disser para ele que não está bom, ele não vai se rebelar contra mim. Ele não vai retrucar o que eu falar. Ele vai fazer exatamente o que eu disser, do jeito que eu quero que seja. O melhor para Nossa Senhora. Porque para ela não pode ser feito nada menos que isso. O melhor. Então, falei, esse menino tem a humildade. Ele aceita as coisas que eu falo, que não tá bom, e procura melhorar. E uma criança de 7 anos, né? E eu vi ali pintando, sorrindo para Nossa Senhora, né? E me disse assim, eu não vejo a hora do dia que você disser para mim que eu posso vir, de você me chamar, que eu posso vir. Eu quero pintar milhões de imagens de Nossa Senhora com você. Ele disse. Falei assim, continua rezando para a mãezinha do céu, que ela vai acelerar o tempo e vai chegar logo. E você vai estar aqui, tá? E aí quando o Marcão perguntou para ele, o que é que você quer ser quando crescer? Quero ser postulante, né? Falou com todo orgulho, eu quero ser postulante, né? Para ele isso é tudo, né? E quanto adulto que eu conheci, que eu até propus, eu tive quase que arrastar para a vocação, porque não queria, porque achava que ser postulante era uma coisa indigna para ele, que digno é trabalhar no mundo, é viver no mundo, é ter uma profissão no mundo, é estar no mundo, entendeu? Servir a Mãe de Deus, se consagrar à Mãe de Deus é uma coisa indigna. Teve gente até que deixou isso, entendeu? Claro para mim nas entrelinhas. E enquanto essa criança não vê a hora de vir morar comigo, teve gente
que eu chamei para morar comigo, não quis, né, para servir a Nossa Senhora, e gente que morou e falou: me deixa sair, eu não quero viver com você desse jeito, eu não quero ser igual você, eu não quero ser do jeito que você ensina, né, aqui, não quero ir embora, me deixa aí. Muito bem, como dizia minha avó, quando um filho, né, não gostava de alguma coisa, da comida, de alguma coisa que ela fazia, ela sempre falava: a porta da rua está destrancada, pode ir embora, pode sair. A porta da rua está destrancada. Foi o que eu falei também, a porta da rua está destrancada, pode sair. Do mesmo jeito que entrou, sai. E não derramei uma lágrima, até hoje. Por quê? Eu guardo minhas lágrimas para quem merece. Eu guardo as minhas lágrimas para Jesus, para Nossa Senhora, para o meu pai, Carlos Tadeu. Guardo as minhas lágrimas para quem ama Nossa Senhora de verdade, quer viver comigo, quer estar comigo aqui, servindo Nossa Senhora noite e dia, né? Como uma chama incessante de amor, e que faz tudo com amor. Tem um ditado que diz assim, né? Você é aquilo que você faz quando está sozinho. Não é quando você está na frente dos outros que é o seu verdadeiro eu. Seu verdadeiro eu é aquilo que você faz quando você está sozinho, quando ninguém está te olhando. Tem empregado que quando o patrão está perto, ele finge que é o empregado mais trabalhador. Basta o patrão virar as costas, sair um pouco, ele não faz nada, ele é vagabundo, ele avacalha com tudo, ele não trabalha, ele só enrola no trabalho. Esse é o verdadeiro eu dele. Tem filha, que quando está na frente do pai, é paizinho daqui, paizinho dali, meu amor, paizinho querido, não sei o que, te amo. Quando o pai não está perto, faz tudo que não presta. Ou então, nem está aí com o pai. Depois que conseguiu o que queria do pai também, tchau pai, né? Bença pai, R$100, tchau pai, né? Amanhã mais R$100. E aquilo que o filho é, quando ele não está na presença do pai, esse é o verdadeiro eu dele. Não é o que ele mostra quando ele está na frente. O filho que ama o pai de verdade, ama o pai perto ou longe, e mesmo quando está longe do pai, está pensando no pai, tudo faz pelo pai, ama o pai, honra o pai, né? Se sacrifica pelo pai, sofre pelo pai, dá vida pelo pai se for preciso. Esse é o verdadeiro filho amoroso. E o homem temente a Deus terá esse filho. Terá. E o verdadeiro eu seu não é quando as pessoas estão te olhando, é quando você está sozinho. É o que você faz quando as pessoas viram as costas para você e você fica sozinho. Ali você mostra o que verdadeiramente você é. Tem gente que na frente das câmeras é uma coisa, quando está sozinho é outra coisa. Tem gente que quando tem gente de fora, aqui é uma coisa, quando não tem ninguém é outra coisa. Eu vi gente que era assim aqui, no passado. O seu verdadeiro eu é quando ninguém está olhando para você. E você mostra então o que você é. Quem é honesto quando as pessoas estão olhando ou quando não tem ninguém olhando. Quando não tem ninguém olhando, ele não pega nada de ninguém escondido sem permissão. A pessoa que é verdadeira, não é falsa, não tem duas caras, é aquela pessoa que é a mesma coisa com você quando você está na frente dela e quando você não está na frente dela. Ela não fala mal de você, ela não te critica, ela não zomba de você, ela não te engana, ela não ri de você, ela não trama pelas suas costas. Essa pessoa verdadeiramente você pode ter como um amigo, sem medo, porque ela não vai te trair. Agora aquela pessoa que te louva na sua presença, mas quando você vira as costas, ela fala mal de você, ela difama você, ela calunia você, ela engana você, ela pega suas coisas escondido, ela rouba você, ela passa a perna em você, né? Ou ela então
não faz o que você pediu para ela, dessa pessoa você deve ter medo. Porque no futuro poderá te trair. Viu? Com vileza. Cuidado. Então, o seu verdadeiro eu é quando você está sozinho. A pessoa, por exemplo, que ama Nossa Senhora quando está na presença dela, na hora da aparição, ou quando não está. Ela reza com fervor tanto aqui como na casa dela. Ela luta por Nossa Senhora tanto aqui quanto lá. E quando ela está sozinha, ela está sempre pensando em Nossa Senhora, está sempre pensando em fazer algo para Nossa Senhora, está sempre procurando dar o seu melhor para Nossa Senhora, mesmo quando ninguém está vendo. Esse é o verdadeiro filho de Nossa Senhora. Então, encerrando de uma vez, né? Voltei a fazer palestra de novo, oh meu Deus, né? Pois é, procure o seu caminho de santidade, seja ele o de Santa Teresinha, ou seja o dos grandes santos como São Bruno, né? Que na ordem dele ele prescreveu jejum, pão e água todo dia, e só no domingo é que comia um pouco de queijo, um pouco de não sei o que lá, a batata, o pão lá, né? Mas talvez para você não seja uma santidade tão austera, né, quanto dos cartuchos, mas tem o caminho de Santa Bernadette, de Santa Teresinha, de Santa Catarina Labouré para você. Siga-o e você vai chegar à santidade com certeza. O que importa, né, é sempre estar buscando a santidade. Seja um homem de desejos, seja uma mulher de desejos, porque Deus, São Gabriel falou para o profeta Daniel, né? O Senhor, né, olhou com amor para você, olhou com misericórdia para você, porque você é um homem de desejos. Que desejos? Das coisas mundanas? Não. Isso não interessava nada para o profeta Daniel. Ele era um homem de desejos dos bens celestes. Ele queria santidade, queria agradar a Deus, amar a Deus. Seja então também um homem de desejos assim, uma mulher de desejos assim, e Deus também vai derramar sobre você a sua graça, tá bom? Vamos lá então, sorteio aí das nossas rifas, e lembrando que sábado que vem nós temos o nosso cenáculo 4 da tarde, domingo não. Domingo é o dia das eleições, né? Não vai ter cenáculo por causa disso. Não esqueçam de todo mundo ir votar lá no nosso, né, futuro presidente, né, Sr. Jair Bolsonaro. É a única esperança do Brasil, tá? Votem nele, rezem o rosário também, pedindo para Nossa Senhora do Rosário, que é o dia dela, que ela, como venceu na Batalha de Lepanto, salvou a Europa, que ela venha e salve o Brasil com uma grande vitória, um grande triunfo do coração imaculado dela também, domingo que vem, tá bom?